Mais uma boa tarde para os nossos amigos, para os nossos irmãos que assistem o canal Cícero Matias, né? Nós estamos iniciando mais um vídeo neste domingo, domingo dia 25, de agosto de 2024, e nós estamos iniciando mais esse vídeo nesta tarde maravilhosa de domingo, uma tarde bonita, uma tarde ensolarada aqui em Jaboatão dos Guararapes. E hoje nós resolvemos fazer um vídeo diferente, né? Hoje nós resolvemos fazer um vídeo ao ar livre, né? Isso me traz lembrança daqueles tempos em que nós, olha, tá dando até um vento gostoso aqui, que o celular de vez em quando tá balançando. Mas é isso aí, nós improvisamos hoje e estamos fazendo esse vídeo aqui. Então, como eu dizia, isso nos traz até lembrança, né, dos tempos em que eu pregava junto com os irmãos, isso lá há muitos anos atrás, né, pregava nas praças, nas ruas. Oh, que coisa maravilhosa! É até bom que a gente lembra dessas coisas maravilhosas, né, irmãos? Mas também não deixo de lembrar, né, dos meus amigos, meus amigos de trabalho lá da Santa Casa, lá do Hospital do Coração da Unirinho, Douglas, nossos irmãos Edson Paixão de São Luís, todos. Então, assim, é maravilhoso, irmãos. A vida, ela é maravilhosa porque a gente o tempo vai passando, e quando a gente pensa que vai chegar uma fase mais difícil da vida da gente, não é bem assim. Se a gente quiser aproveitar o lado bom, com certeza a gente vai aproveitar, porque a vida é uma história e a gente tem essas lembranças maravilhosas, e isso é muito bom, é muito proveitoso, né? Então, desde já, eu já peço, irmão, que você deixe seu like, né? Porque isso é bom, ajuda a gente aqui no nosso canal, que você compartilhe o vídeo, que você comente, que você fique à vontade, né, para você fazer aquilo que Deus tocar no seu coração. Amém? Então, irmãos, mesmo ao ar livre, né, nós vamos fazer o nosso vídeo praticamente no mesmo padrão, tentando diminuir também o tempo, né, porque o tempo realmente ele é algo que a gente precisa controlar um pouquinho, né? Vamos ver se hoje a gente consegue fazer isso. Também ao fundo os irmãos estão ouvindo um sonzinho aí diferente, né? Um sonzinho que não tem nada a ver com a nossa pregação, mas faz parte, né? Quem faz vídeo ao ar livre, né, vai ter muitas vezes essas interferências, mas isso não atrapalha, né? Isso aí a gente tem que saber lidar, saber conviver com todos, né? Porque o Senhor, Ele é fiel, o Senhor, Ele dá liberdade para todos nós vivermos em harmonia, em paz e tocar a vida para frente, né? Mas hoje nós temos um assunto bem importante a abordar a respeito daquilo que Deus tem a nos trazer nesta tarde, amém? É isso, então, como eu já falei, né, deixe seu like, compartilhe, volta a pedir novamente, né, comente também, e vamos dar início aqui à nossa pregação. E como eu já falei, né, o nosso padrão segue assim o mesmo, né? Só que o vídeo passado foi que eu vim até a iniciativa de fazer uma oração antes, uma breve oração, né? Então hoje a gente vai fazer a mesma coisa. E lembrando os irmãos, né, que, como eu já falei, estou orando, estou pedindo ao Senhor para que eu possa também me fortalecer. Eu peço aos irmãos que orem também por mim, para que o Senhor possa me fortalecer mais, porque é uma caminhada que a gente deve abraçá-la, que a gente deve, como os irmãos diziam, né, lá no trabalho, quando nós trabalhávamos, vestir a camisa, né? Nós devemos fazer isso, mas devemos fazer isso para a honra e glória do nome de Jesus, né, irmão? A honra e glória do nome de Jesus. Porque se a gente fizer isso para a honra e glória do nome dele, com certeza a gente vai mais longe, né? A gente vai mais longe, vai alcançar novos ares, e também vai alcançar muitas vidas que precisam, né, irmãos? Porque às vezes eu fico imaginando aqui, olha, hoje nós vivemos numa geração
em que muitos jovens, né, é muito diferente dos tempos que eu vivi a minha juventude, né? Mas eu imagino que se não fosse a igreja, apesar da gente entender que houve muitas mudanças também na igreja, mas se não fosse a igreja, através das orações, através das pregações, de ir buscar muitos jovens que estão nas drogas, que estão vivendo, muitas vezes até passando por momentos de tribulação, por momentos de ansiedade, de depressão, né? E se não fosse a igreja cumprindo esse papel, talvez fosse muito pior a situação. Então, nós, sem mais delongas, né, vamos fazer a leitura da palavra, porque senão é aquilo que eu falei, né? A gente quer reduzir o tempo e termina até passando mais, né? Então, vamos, sem mais delongas, vamos fazer a leitura da palavra de Deus e depois vamos fazer uma reflexão daquilo que a gente leu, né? Aquilo que Deus colocar, que Deus propôs em nosso coração, porque não é nada treinado, irmãos, não é nada... eu sei que tem os pregadores, bons pregadores, né, eles pregam muitas vezes, tem esboço, estudam, eles, né, mas assim, no meu caso, não sou um desses pregadores. Tudo é improvisado, né? Eu leio a palavra e o Senhor, Ele vai colocando, né, aquilo que precisa ser falado a respeito da sua palavra. Então vamos lá. Hoje, eu quero ler aqui, irmãos, no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, é o 4º livro, né, do Novo Testamento. Não quero ensinar os irmãos, sei que os irmãos sabem, mas é só uma questão de detalhe mesmo, né, que às vezes eu tenho essa mania de fazer, né, um detalhe só a mais ou a menos, é melhor a mais esse detalhe, né, para que a gente possa, assim, às vezes uma distração, uma coisa ou outra, a gente pode ter uma certa dificuldade para encontrar, então às vezes não é nada demais que a gente faça, né, essa menção para que a gente possa, para facilitar, né? Então vamos lá, Mateus, no capítulo 6 de Mateus, irmãos, assistindo o vídeo, pode acompanhar essa leitura, é muito importante acompanhar, irmãos, porque eu não quero que fique só nas minhas palavras, eu quero que os irmãos acompanhem com fé, né, naquele Deus, naquele Jesus Todo-Poderoso que morreu para nos salvar. Vamos lá, Mateus, no capítulo 6, e o versículo do 12 até o 14. Capítulo 6 de Mateus. Não, irmãos, desculpa, não é capítulo 6, é capítulo 7 de Mateus, né? Por isso que, como eu falei, tudo é improvisado, né? Tudo é na hora, mas é o capítulo 7, irmãos, de Mateus, não 6, o 7, a começar do versículo 12, o versículo está certo, 12, 13 e 14, são apenas 3 versículos, 3, para que a gente possa fazer essa leitura, uma leitura também rápida, porque são 3 versículos, e depois a gente fazer uma reflexão. Eu espero que seja breve também essa reflexão e a gente possa meditar e a gente possa se alimentar, né, desta palavra. O céu tá bonito, tá, irmãos? Os irmãos podem ver aí, né, que céu bonito, céu maravilhoso, finalzinho de tarde, muito legal. Vamos lá. Diz assim a santa palavra de Deus, a santa palavra de Deus. Diz assim, capítulo 7, verso 12, diz assim: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque, 14, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Só até aqui, meus queridos e prezados irmãos,
e amigos da palavra do Senhor. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui diante de uma narrativa, de um comentário, de uma orientação vinda da parte de Jesus para aquela multidão, para aquelas pessoas que ouviam Jesus falar. Então, no primeiro versículo, nós vemos algo muito interessante que nós vamos parar um pouquinho para refletir sobre o primeiro versículo, versículo 12, que nós acabamos de ler, onde Jesus, ele diz que nós, portanto, fazei tudo, portanto, tudo que vós quereis que os homens os façam, fazei também. Ou seja, tudo que nós queremos que as pessoas façam com a gente faça também. Então a gente quer que alguém faça o mal a gente? Não. A gente quer que as pessoas façam o bem a gente. A gente quer ser bem atendido quando a gente chega em um supermercado. A gente quer ser bem tratado pelo nosso chefe de trabalho. Então, Jesus falou sobre esse assunto e mostrando o que nós realmente devíamos fazer. Porque hoje, meus queridos, nós vivemos numa sociedade, nós vivemos uma geração que só sabe exigir direitos, só sabe ver os seus direitos e nada de deveres. Hoje nós vivemos numa geração que ela é o tempo todo bombardeada por programas, por propagandas, por tudo. Muitas vezes, quem sabe até nas escolas, ensinando que você deve exigir os seus direitos. E por conta disso, é que nós vemos uma geração doente. Nós vemos uma geração hoje que está entregue a muitas coisas ruins, como por exemplo a violência. Porque a partir do momento que nós o tempo todo exigimos direito e não procuramos ver os nossos deveres, nós terminamos ultrapassando os limites daquilo que é sadio, daquilo que é benéfico para as nossas vidas. Porque antes de nós exigirmos os nossos direitos, devemos cumprirmos também com nossos deveres. Porque senão, de uma forma ou de outra, nós seremos punidos. Então Jesus falou aqui claramente, irmãos. Jesus falou aqui claramente, com um ensinamento maravilhoso, com um ensinamento de sabedoria. Vocês devem fazer tudo o que vocês querem que os homens vos façam, fazei vós também. E isso se cumpre a lei e os profetas. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus para sempre. Então, nós precisamos, mais do que nunca, irmãos, entendermos nossos compromissos, nossas obrigações. Nós devemos aprender, irmãos, a saber entrar e a saber sair. Porque tem pessoas, irmãos, que onde elas chegam, elas reclamam. Onde elas chegam, elas dizem, mas esse lugar é ruim. Mas esse lugar aqui não é bom, porque tem pessoas assim, tem pessoas não sei como. Então, mas não cabe, irmãos. As pessoas são diferentes. Cabe a nós procurarmos cumprir primeiramente com nossas obrigações, com nossos compromissos. Cabe a nós saber entender bem, irmãos, saber compreender bem a necessidade das outras pessoas quando elas muitas vezes nos procuram. Cabe a nós, irmãos, principalmente para aqueles que são conhecedores da fé, da justiça de Deus e que muitas vezes, como Jesus contou, uma parábola também, e Jesus contou, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Jesus contou que um homem
ele ia passando por um caminho e ele tinha sido atacado. Ele tinha sido atacado por assaltantes e aqueles assaltantes bateram, espancaram aquele homem e aquele homem ficou quase morto. Daí aquele homem estava lá na beira da estrada, quase morto. E aí passou um sacerdote, um homem de Deus, passou ali naquele e viu aquele homem. Glória a Deus. Sabe, irmãos, o que foi que aquele sacerdote fez? Nada. Ele passou, viu aquele homem e ele deixou para lá, como se dissesse, olha, isso não é problema meu. O homem estava lá quase morrendo, ele deixou. Logo em seguida passou um levita. O levita, homem de Deus. Quando viu aquele homem, a mesma coisa, passou distante. Não quis nem passar por perto. Por quê, irmãos? O que é que está faltando? E eles eram religiosos, eles eram conhecedores da fé, eles eram conhecedores da justiça de Deus, mas eles viram aquele homem ali sangrando, aquele homem ali que tinha sido espancado e deixou para lá, como se fosse uma coisa qualquer, um objeto qualquer e pronto, e acabou. Mas Jesus disse que de repente passou ali um samaritano. O samaritano, irmãos, era um tipo de pessoa que era considerado como um dos maiores pecadores. Era considerado como aquela pessoa que não tinha valor nenhum para o judeu, para o sacerdote, para o levita. Não tinha consideração, não tinha valor nenhum. Mas quando aquele samaritano, ele viu aquele homem naquela situação, aquele homem sangrando, aquele homem ali que tinha sido violentado pelos assaltantes, aquele homem teve compaixão. Aquele homem pegou aquele cidadão que estava ali naquela condição, aquele samaritano pegou, colocou, cuidou dele ali primeiramente, deu os primeiros atendimentos, depois pegou aquele homem, colocou no seu cavalo e levou até um local onde tinha alguém que pudesse terminar de cuidar daquele homem. Então entregou ali, pagou e ainda disse, olha, depois se faltar mais alguma coisa eu venho pagar. Então esse é o amor, irmão. Esse é o amor. Será que se acontecer algo com a gente de ruim, talvez não seja uma violência, mas talvez, quem sabe, a pessoa pode passar mal na rua, ou qualquer coisa, e aí passa, quem sabe, um religioso, vai passar, vai olhar pra gente, que nada, isso deve ter bebido. Às vezes, irmão, até prejulga, deve ter bebido, deve ter usado alguma droga. Irmãos, acontece. Aí de repente vem um que não tem nada a ver com a palavra, que não tem nem compromisso com a palavra. E ele chega lá e tem compaixão e pode tirar aquela pessoa, pode me tirar se for o caso, se eu passar mal, alguma coisa que pode acontecer na vida. E essa pessoa pode chegar lá e pode me ajudar a sair. Mas nessa história aí, nessa parábola que Jesus contou, depois Jesus perguntou, qual dos três estava mais perto de Deus? Qual? Foi o levita? Foi o sacerdote? Não, eles eram religiosos, mas não estavam mais próximos de Deus. Foi o samaritano, porque ele fez aquilo que os outros não fizeram. Ele teve compaixão, ele teve misericórdia, e isso é uma característica de Deus. Deus tem compaixão e Deus tem misericórdia, irmãos. Então devemos ser assim também. Então não devemos levar tudo a ferro e fogo, não devemos levar tudo olho por olho, dente por dente, porque isso já é passado, isso era da lei, que já é passado. Hoje nós vivemos uma nova aliança, hoje nós vivemos pela graça de Jesus, pela graça de Deus. A palavra diz, pela graça sois salvos. E hoje nós vivemos por essa graça, essa nova aliança que foi feita pelo sangue de Jesus Cristo na cruz. E é isso que eu quero dizer. É isso que eu quero dizer, irmãos, que nesse primeiro versículo aqui, onde Jesus diz que nós devemos aquilo
que nós queremos que os homens façam a nós, façamos nós também. Quer dizer, nós queremos que os homens façam a nós o bem. Ninguém quer que faça o mal. Ninguém quer que alguém chegue na gente, dê um empurrão, dê uma tapa. Não. A gente quer ser bem tratado, então trate bem. É isso que nós devemos fazer. Se nós vamos a um supermercado, nós devemos tratar bem aos funcionários. Porque nós também queremos ser tratados bem. E assim, irmãos, é na vida, em todo o contexto da vida. É assim que nós devemos proceder, é a orientação da palavra de Deus, é a orientação de Jesus para todos nós. Faça o bem, irmãos. Viva bem, porque se você viver praticando o que diz na palavra a respeito desse assunto, você vai ter vida longa. Você vai ter vida longa e você vai ter vida próspera, irmão. Porque muitas vezes você pode morar num determinado lugar, num determinado bairro, onde você pode não conhecer muita gente, porque você pode não estar o tempo todo ali conversando com aquelas pessoas por N motivos. Você pode estar trabalhando, você pode ter vários compromissos, mas isso não impede de você tratar bem essas pessoas, de você dar um bom dia, de você, ao passar por essas pessoas, dar um bom dia, falar com essas pessoas, porque, irmão, um dia a gente pode precisar, independentemente de religião, irmãos, independentemente, porque no contexto de toda a história, de toda a história que os homens de Deus viveram, nós vemos que sempre houve relação dos homens de Deus com aquelas pessoas que não tinham compromisso, mas eles tratavam bem. Abraão teve várias relações interpessoais com muitas pessoas, irmãos. Com muitas pessoas que não tinham nada a ver com a religião que ele praticava. Mas ele respeitava, tratava bem e era bem recompensado por isso. Porque isso não significa que a gente vai estar compartilhando com as coisas erradas, que a gente vai se envolver, vai viver o tempo... Não, irmãos. A gente tem que praticar o bem com todas as pessoas. Então, essa é a reflexão desse primeiro versículo, irmãos. Mas ainda temos mais 2 versículos aqui para a gente explorar um pouquinho, né, com rápidas palavras. E tem mais os outros 2 versículos, que já é um tema um pouco mais diferente, mas que está dentro do contexto, do que nós lemos aqui, né, da sequência do que nós fizemos a leitura. E nós vamos explorar um pouquinho esses 2 versículos aqui. Irmãos, que é sobre... Esses 2 versículos aqui, eles tratam da sua confiança, irmãos, da sua fé. O primeiro versículo aqui que Jesus falou, e depois deu sequência com esses outros 2, ele trata justamente do que nós acabamos de falar aqui, sobre o que nós devemos fazer, né? Que nós devemos fazer diante das outras pessoas, que nós devemos fazer, se queremos que elas nos façam bem, façamos o bem também. Mas agora, esses 2 versículos aqui, eles já trazem para a gente uma relação direta, não mais com o homem, mas com Deus. Por quê? Porque aqui Jesus está dizendo, pedi e dá-se-vos-á. Vamos ler aqui para a gente compreender e para a gente também finalizar, né, essa leitura aqui. Porque a primeira parte que nós lemos, nós vemos aqui que Jesus tratou, né, de uma relação de homem para com homem. Ou seja, de uma relação de respeito, onde nós devemos respeitar as pessoas, onde nós devemos fazer aquilo que nós queremos que as pessoas façam com a gente. Então, relação pessoas e pessoas. Agora, a relação da gente para com Deus. Agora é para cima, irmãos. Veja bem. E diz assim, não, aqui diz assim, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Bom, irmãos, essa passagem aqui,
né? Não foi essa a passagem que eu li, não, certo? Não foi essa a passagem que eu li, mas de repente ela está aqui também, ela está aqui no versículo 7 e 8, versículo 7 e 8, não foi essa. Então a gente desconsidera um pouco isso aqui, porque isso aqui vai ficar para outro tema, outro dia que nós vamos, mas isso aqui é justamente a relação entre o homem e Deus, que nós devemos ter a confiança, pedir que Deus vai dar. Mas vamos deixar esse assunto aqui para um outro tema, uma outra oportunidade. Porque, na verdade, irmãos, foi uma falha minha aqui, os irmãos me perdoem, é assim mesmo. Mas, na verdade, o tema aqui, que diz assim, depois que Jesus falou, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também, vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, a gente vem aqui para o versículo 13, eu fui lá para o 7, que não tem nada a ver, e diz assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado é o caminho, que leva à vida, e poucos há os que a encontram. Irmãos, talvez eu esteja um pouco emocionado aqui com a vista aqui, né, que hoje a gente fez esse vídeo, está fazendo esse vídeo aqui, nessa vista aqui um pouco diferente, né, mas tudo bem. Mas vamos lá, irmãos, então aqui Jesus está falando Jesus está dando uma advertência. Jesus aqui, ele está dando uma advertência. Depois que ele falou dessa relação da gente com as pessoas, ele agora está dando uma advertência. Jesus está dizendo, né, Jesus está dizendo, olha, entrai pela porta estreita. Olha só, entrai pela porta estreita, porque larga, né? Larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição, né? Tá aqui. Então Jesus ele é uma advertência, né, para todos nós, para que nós possamos refletir, pensar sempre nessa passagem, ó. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho, a porta e o caminho, que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então, irmãos, nós sabemos disso. Agora, que porta é essa? Primeiro você entra na porta, né? E depois você entra no caminho. E depois que você entra no caminho, irmãos, aí fica mais difícil. Agora, que porta é essa? Jesus disse, lá em outra passagem, Jesus disse, eu sou a porta. Aqueles que entrarem, né, salvar-se-ão. Então, Jesus é a porta, irmão, que conduz à vida eterna. Mas essa porta que Jesus falou aqui, né, ele primeiro disse, olha, entre pela porta estreita. É ele a porta estreita, né? Porque largo é o caminho, larga é a porta, né? Porque larga é a porta, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E a gente sabe disso. Irmãos, nós vemos que pelas portas que o mundo nos oferece, nós vemos que o caminho que o mundo nos oferece é um caminho, irmãos, é um caminho que ele parece ser maravilhoso. É um caminho que mostra pra gente muito entusiasmo, adrenalina, muita coisa boa, irmãos. Eu não vou nem citar aqui, porque eu acredito que nem precisa, irmãos. Mas são muitas coisas interessantes, sabe? O pecado é algo que o diabo mostra, mas ele mostra ele mostra com detalhes, mostrando os seus prazeres. Irmãos, o diabo ele tentou Jesus. Mateus capítulo 4 mostra que Jesus foi tentado pelo diabo. Depois que Jesus tinha passado pelo deserto, tinha orado, tinha jejuado, e o diabo foi e tentou Jesus. E foram 3 tentativas. E numa delas, o diabo levou Jesus para um monte bem alto, mostrou todos os reinos do mundo e disse, olha, você está vendo isso aí tudo? Tudo isso aqui eu te dou. Se tu tão somente se prostrares e me adorares. E Jesus disse, sai de Satanás.
porque adorará somente ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, esse, irmãos, é o caminho. E começa pela porta. Quando o camarada entra na porta, ele também automaticamente já entra para o caminho. E o caminho pode ser muitas coisas, irmãos. O caminho pode ser a bebedice, o caminho pode ser vários vícios, pode ser as drogas, o caminho pode ser a prostituição, o caminho pode ser... Jesus falou que se o teu olho te escandalizar, arranca-o e joga fora, porque melhor te entrar na vida com apenas um olho do que ter dois e ser lançados no inferno. Se a tua mão te escandalizar, arranca e joga fora. Lógico que isso aí, a gente sabe que Jesus estava falando da importância que nós devemos ter, que nós devemos dar às coisas boas que nos levam à salvação. Elas muitas vezes, irmãos, muitas vezes essas coisas, elas não nos traz euforia. Não, ela não nos traz muitas vezes, sabe, adrenalina, essas coisas. Mas são coisas boas, são coisas seguras. Muitas vezes as pessoas no mundo pensam que o crente é triste, mas não é não, irmãos. O crente é feliz, o crente é alegre, porque o crente tem uma alegria dentro dele. O crente não precisa ter status para ser feliz. Não, o crente não precisa. O crente já é feliz porque tem Jesus dentro de si. Então, irmãos, essa é a palavra que nós vimos aqui, onde Jesus disse, olha, entre pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho, né, que conduz à perdição. E muitos são os que vão por ele, muitos, não são poucos. E na prática nós vemos muitas pessoas jovens que perdem as suas vidas por conta de coisas desse tipo e por aí vai, né? E aqui para fechar, no versículo 13. Não, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que entram por ela. Então, irmãos, é isso, né? É isso que nós já terminamos aqui de falar sobre esse assunto. Já concluímos aqui, porque são apenas 3 versículos aqui, o 12, o 13 e o 14 do capítulo 7 de Mateus. Então, irmãos, é isso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que esta palavra, irmãos, que você medite, que você reflita, que deixe o Espírito Santo de Deus mostrar, que deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida e no seu coração, certo? Então nós vimos que o primeiro versículo falando da relação interpessoal, onde nós devemos ter também compromissos e obrigações da maneira possível, né? A gente precisa também cuidar daqueles que precisam da gente, dentro das nossas possibilidades, né? A gente tratar bem as pessoas para também ser bem tratados. E depois vem as advertências de Jesus, onde ele diz, olhe, entre pela porta estreita. Então, irmãos, não se iluda com porta larga. Não se iluda, irmãos. A porta larga, ela sempre traz alguma vantagem. Mas por trás dessa vantagem está o golpe. A porta larga sempre traz um atalho para a gente resolver. Mas esse atalho pode custar caro. Então, irmãos, é essa palavra. Eu sei que não é à toa. Eu sei que Deus está falando ao seu coração. E que Deus te abençoe. E que nós tenhamos uma semana abençoada, maravilhosa. E que no próximo domingo nós possamos estar aqui novamente, todos nós, para falar desse amor abençoado e maravilhoso de Deus. E que também eu possa, né, aperfeiçoar mais esse canal, né, como que Deus me abençoe, que os irmãos orem por mim a respeito desse assunto, para que a gente possa cada vez mais trabalhar de uma forma melhor, né, com mais melhorias, e que assim a gente possa prosseguir firme, irmãos. Porque eu sei que tem muitos bons pregadores. Isso eu não sou pregador, eu estou apenas cumprindo, né, algo que Deus tem tocado no meu coração, tem me cobrado, e eu estou fazendo. E à medida que Deus for cobrando o que eu preciso fazer, eu vou fazer.
Porque, irmãos, quando Abraão já estava completando 100 anos de idade, 100 anos, irmãos, 100 anos, Deus tinha uma promessa para ele, que era um filho, que ele não tinha um filho legítimo dele mesmo, né? Não tinha. E Deus tinha prometido esse filho há muitos anos. E quando Abraão estava com quase 100 anos, Deus apareceu para ele e disse: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então se Deus disse para ele essas palavras, é porque Abraão ainda precisava aperfeiçoar algumas coisas em sua vida. Então é isso que nós precisamos também. Então, à medida que Deus for cobrando de mim, for cobrando de você, irmão, também, faça. Você vai sentir no seu coração. Deus vai pedir, vai dizer para você, irmão, olha, fulano tal, eu quero que você faça assim, eu quero que você ande por aqui. E tudo que Deus faz, irmão, é diferente do mundo, né? Não é tudo que vem no nosso pensamento, não, mas é diferente, é tudo para melhorar, é tudo para aprimorar cada vez mais a nossa capacidade de relacionamento com Deus. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que tenhamos mais uma vez uma semana abençoada e maravilhosa diante do Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe, irmãos. Amém.